Hoje vamos conversar novamente com o escritor e palestrante Renato Hirata, autor do livro Fundamentos da Mente Próspera. Professor da Fundação Dom Cabral, Hirata é especialista em negociação estratégica, mentor de executivos e conselheiro de empresas. A primeira vez que entrevistamos o professor Hirata foi em 2013, quando ele esteve em Florianópolis ministrando uma palestra sobre o tema do livro, Fundamentos da Mente Próspera. Raimundo, falando um pouco sobre mente próspera, né? Isso não muda muito. Uma das coisas que, nesse interim, eu não que descobri, mas que eu pesquisei e que eu vi na prática, é que poucas pessoas têm disciplina de praticar, sabe? Tudo na vida, né, Raimundo? Não tem, para mim, eu posso até estar equivocado com relação a isso, eu não consigo perceber alguém que sem esforço consegue alguma coisa. Então, nos meus estudos, nas minhas entrevistas que eu fiz com as pessoas que conseguiram gerar resultado, as que geraram é porque praticaram. Essas pessoas que conseguiram praticar encontraram esse estado que a gente chama de estado de excelência, né? Porque estado é um estado mental, né? É um estado pelo qual alguns profissionais da mente entendem que é um estado de plenitude, quando a pessoa está full, ela está mergulhada, ela está completa. Quando nós estamos completos, nós não dependemos de nada. A questão é como é que você pode viver sem depender de alguma coisa, né? Então, não é que você não depende de comer, né? Não depende de pessoas, você não é refém. Então, quando nós não somos reféns, nós temos a liberdade de escolha. Então, quando você sabe disso, você abandona o que você não pode controlar, que é um fenômeno da incerteza, instabilidade, insegurança, injustiça. Tem algo importante na filosofia oriental, que é a expectativa, né? Quando você define uma meta, você não alcançou. Você está no estado 0 e quer ir para o estado 100, né? Então, você ainda não está no estado 100. Quando você fica refém do estado 100, você não está dando o teu 10. Você entra numa preocupação muito grande. Então, anular a expectativa de ser o número 1 é a primeira questão. Anular a expectativa de ganhar é algo para ser trabalhado. Então, quando você tem essa anulação, você dá o seu 10. Quando você não consegue anular, você gera o que a gente chama de ansiedade. Você está refém da expectativa. Não significa que você não tem que ter objetivo, é claro que você tem que ter, mas dê o seu 10. Porque aí é uma frase que a gente chama assim, abandone e seja o que Deus quiser. É uma frase que parece boba isso aí, mas pouca gente entende isso. Então, quando nós falamos a frase seja o que Deus quiser, realmente é abandonar algumas questões pelas quais você não tem controle. Mas geralmente a gente quer fazer o contrário, a gente quer que Deus faça aquilo que eu quero. Você está invertendo um pouco a ordem. Então tem algo espiritual por trás disso, sabe, Raimundo? Porque quando a gente faz o que a gente quer fazer, dá o nosso 10, a gente tem que aguardar o que Deus vai trazer para a gente. Só um exemplo para você, né? Eu sou mentor hoje de alguns juízes, né? E esses juízes têm alguns amigos que se formaram com eles, mas não passaram no concurso de magistratura. Estou tratando dessas pessoas aí, né? Que são gênios também, só que não passaram, né? Há 5 anos já tentando e não passaram, né? Então, eu tenho um exemplo prático de uma pessoa assim, que estou mentorizando essa pessoa, e a expectativa dessas pessoas eram tão grandes porque os amigos passaram, e ele não passou. Então, gera um pouco de frustração, porque a gente estudou juntos, se formou junto, a mesma nota, por que algum passa e outro não passa? Então, quando eu comecei a anular essa expectativa de querer ser igual aos amigos, de querer passar porque os amigos passaram, essas pessoas que eu estou mentorizando tiveram um resultado excepcional. Excepcional, por que excepcional? Passaram em primeiro lugar. E quando você sai de 5 anos sem passar, para de repente se passar em primeiro lugar numa prova, realmente aquilo foi um resultado que até a mim me espantou. E qual o segredo dessa mentoria, professor Hirata? Dá para fazer um spoiler? A primeira coisa que eu trato é entender quais são essas amarras que a pessoa tem que deixam elas reféns, né? Porque nós temos expectativas sociais, né? As pessoas aguardam que nós sejamos uma pessoa de sucesso,
aguarda que nós tenhamos um carro de sucesso, aguarda que a gente tenha uma casa legal, que a gente tenha um cargo bacana, porque tem uma expectativa social. Então, a primeira coisa é se libertar um pouco desses padrões sociais que nos deixam reféns. Outra questão é a gente dar um significado diferente para a palavra sucesso, porque a palavra sucesso significa assim que eu sempre alcanço as minhas metas, eu sempre alcanço aquilo que eu quero. Então, por isso eu sou uma pessoa de sucesso. De novo, essa palavra pode remeter você a algo que te escraviza. Então, não queira ter sucesso, queira ser feliz. Então, é algo um pouco diferente disso, né? Porque felicidade não depende de sucesso. Felicidade depende simplesmente de querer ser feliz com o que você tem hoje. E aí você vai para outro nível. Então, você sobe no nível, faz um upgrade mental para entender que a plenitude ainda pode ser maior ainda. Então, você expande a tua mente. Isto é a mente próspera. Bom, o senhor falou que para alcançar esse nível de plenitude mental, é preciso se libertar dos padrões sociais que nos tornam reféns. Ok, acontece que para se libertar dos padrões sociais, é necessário, antes, superar um tipo de medo que a maioria das pessoas tem, que é o medo da opinião dos outros. Como superar esse tipo de medo, professor Hirata? Boa pergunta, Raimundo. Eu diria que esse medo é o medo de ser julgado pelos outros, né? Então, vamos entender um pouco melhor essa coisa do julgamento externo e do julgamento interno. Quando isso começa a acontecer com os meus mentorados, eu sempre pergunto assim, quem é a pessoa que você mais gosta? Dificilmente a pessoa fala ele. Dificilmente ela fala ele. Eu gosto da minha esposa, gosto do meu filho, gosto do meu filho. Aí eu falo assim, você não está esquecendo de alguém? Acho que não. Você, você gosta de você? Ele olha para ele e fala assim, você não falou essa pessoa? Então, cara, você está sendo julgado pelos outros, mas você entendeu o que tem dentro de você, que talvez queira, que você mesmo queira ser feliz com algo que você tem de propósito. Então, quando você começa a perceber que o foco não é ele, e se aceitar assim, profundamente sobre a raça dele, sobre a genética dele, sobre a cor de pele dele, sobre a orientação sexual, o que quer que seja, quando ele se aceita de verdade, ele começa a se gostar um pouco mais. A partir desse ponto, ele liga desculpa até falar o palavrão, o F aí para os outros, né? Porque, na verdade, ele é a pessoa mais importante. Então, a partir desse ponto, quando você começa a ter equilíbrio entre o que eu sou, o que as pessoas esperam de mim, você começa a administrar melhor o que é importante para ti. Porque tem hora que, às vezes, a sociedade te impõe alguns padrões que você escolhe também, né? Se eu escolher seguir, eu não estou refém. Se eu escolher seguir, eu não estou refém. Vou repetir de novo, tá? Agora, se eu não tenho como escapar, aí eu sou refém. Então, tem hora que você escolhe. Pô, é um padrão legal. É um padrão legal, eu vou seguir esse padrão e está tudo certo para mim, eu não vou virar escravo disso. Quando eu dou um curso de negociação, eu dou uma demonstração de artes marciais, né? Então, o karatê, que é o esporte competitivo de soco, chute, ataque, contra-ataque e tal, né? E aí eu faço outra demonstração, porque na competição do karatê, na verdade, ganha quem tem maior habilidade, ganha quem tem maior presteza, ganha quem tem mais força. Aí eu dou outra demonstração, que é a do Aikido, né? O meu mestre de Aikido, ele deve estar vivo ainda, deve estar quase com 95 anos de idade, ele tem uns 45 quilos, ele veste o kimono P. O kimono P é grande para ele. A faixa preta dele tem que dar 3 voltas, porque é muito magro, que não dá para dar volta nele. Rapaz, ele fica na tua frente assim, se posiciona de um jeito que parece um gigante de 2 metros. Ele abre os braços assim. Aí o karatê, centrado, concentrado, não sei o quê, ele abre os braços. Aí quando eu fui fazer um combate com ele, na verdade ele é meu grande mestre, né? Ele falou assim, você vai ficar assim, com a mão aberta? Eu falei, não, eu quero que você venha. Eu aceito o seu ataque. Ah, sensei, eu acho que não vai prestar isso aí, né? Pode ir com força? Não, pode vir. Olha para mim. Seja karateca e vem com tudo. Olha, não é foco, né? Foco, direto. Olha o que você quer fazer. Ele ficou de braço aberto assim. Eu falei, não entendi. Aí vai machucar o senhor aí. Machucar meu mestre, o 8º dan de Aikido, né? Aí eu fui. Rapaz, ele aceitou a pressão que veio, pegou meu braço, me arremeteu, me girou 3 vezes no ar, assim, caí no chão. Eu falei, que é isso, cara? Aí o que ele ensinou para mim? Renato, Hirata-san, quando você quer combater,
força com força, um ganha, outro perde. Quando eu aceitar a sua pressão, na verdade, eu posso conduzir a pressão. Então, quando nós temos uma pressão de meta, uma pressão social, e você quer lutar contra isso aqui, alguém perde, alguém ganha. Quando você aceita a pressão, aceita, não queira combater, e você conduz a pressão, ela perde força. Esse é um ensinamento muito profundo do Aikido, que você vê, às vezes, um lutador de Aikido não tem força. Não tem alavanca que nem um jiu-jitsu, não é nada disso. É muito movimento circular, assim, círculo, círculo. Então, algo do círculo que a gente aprende na filosofia do budismo é que nem a roda, né? Então, a roda tem um eixo. Se você tem um eixo centrado, a roda, ela tem um ponto que ela está no chão, outro ponto que está em cima. Então, se a gente não entende esse ciclo da vida, né, que isso é um ciclo, né, onde a roda ela gira, tem hora que você está embaixo, tem hora que você está em cima, você acha que você está sempre em cima. A expectativa está sempre em cima, você não entende que a roda ela vai girar, você fica embaixo de novo. E ficar embaixo de novo não significa que você perdeu, significa que isso é o ciclo da vida. Porque nós morremos, nós nascemos, nós renascemos, perdemos o negócio, ganhamos o negócio. Esse movimento de girar é o que as pessoas não conseguem entender, porque a vida é assim. Eu, por exemplo, sou mentor de pessoas que quebraram 5 vezes. 5 vezes o cara agora ergueu um império. Mas como é que pode, né? Esse cara, por exemplo, devia falar assim, não é mais para mim, deixa eu me aposentar, viver com salário mínimo e tal, porque não é mais para mim. O que essas pessoas entendem quando isso acontece? Porque esse é o ciclo da vida. Então, quando o cara quebra, primeira sensação de fracasso é o seguinte, eu não sirvo para ser empresário. O cara quebra de novo, cara, eu sou burro então, né? Quebra a terceira vez, falei, caraca, você vai continuar ainda com esse negócio aí? Esses caras continuam. Quarta, quinta vez, quebraram. Só que na sexta, sétima vez, ergueram o império. Qual a diferença dessas pessoas? Entende que isso é cíclico. Então, quando você começa a perceber que perda tem um significado de aprendizado, você cresce. E aí é aí que eu entro para ajudar muitos CEOs. E como as pessoas podem acessar o professor Hirata? Raimundo, para me acessar é muito simples, né? Eu estou no Instagram, meu endereço é meu sobrenome, Hirata Renato, é ao contrário, tá? @Hirata Renato, você me acha lá no Instagram e a gente conversa lá no privado, se for da sua conveniência, se for do teu interesse. E para finalizar, o que devemos fazer para superar momentos tão desafiadores como esses que estamos vivendo? Momentos de incertezas e de grandes mudanças. Raimundo, eu não sou o dono da verdade também para falar tudo isso que você está me perguntando. Mas existem coisas na vida que acontecem de propósito, né? Então, uma doença que vem, uma crise que vem, um casamento que é desfeito, uma demissão que acontece, uma falência que acontece, se nós conseguimos lidar com isso como um aprendizado, realmente nós podemos crescer. Se a gente entender que foi fracasso, que foi algo que não podia acontecer, algo que eu sou vítima, o estado da vitimização, com certeza nós nunca vamos poder crescer. E tem gente que não aprendeu nada com isso que está acontecendo. Vão sofrer de novo ainda. Então, minha sugestão é o seguinte, não precisa fazer comigo nenhuma mentoria, mas procure alguém para cuidar de você, sabe? Cuidar da sua mente. Saúde mental, eu acho que é o grande foco hoje em dia. Antes da saúde física até, né? Porque quem não tem saúde mental não consegue ter saúde física, não consegue ter vontade de fazer nada. Então, procure um terapeuta, procure alguém que possa realmente te ajudar a entender melhor o problema que você vive, a incerteza que você vive, a incerteza, a insegurança que você está vivendo, para que você consiga ter pelo menos um equilíbrio mental para tratar de questões muito básicas da vida, que é a sobrevivência, são as mortes, são as demissões, são as falências, porque senão você não vai conseguir encontrar soluções. Professor Hirata, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista. Raimundo, eu que agradeço a você, viu? Espero que sirva para muitas pessoas, que o mundo se transforme com toda essa crise que a gente está vivendo, né?